Por que que lei da atração é tão confuso, né? Tem gente que diz que tudo que foca cresce. Tem gente que diz que se você ficar imaginando o carro que você quer na garagem, não vai aparecer, que tem que soltar. Outro diz que tem que imaginar. Tem outro que diz que tem que agradecer, mesmo ainda sem ter o que você quer. Por que que é tão confuso isso? Bom, nessa conversa aqui eu vou explicar por que que é tão confuso, vou explicar o que está por trás dessas técnicas, né? Qual é a lógica que está por trás, em resposta a essa seguidora aqui do canal que fez essa pergunta tão boa. Então vamos entrar agora já de cabeça nesse assunto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o universo ele é mental. Então, isso aqui que parece uma realidade material, na verdade é uma manifestação de consciência. Tudo é consciência. E o que vai aparecer nessa realidade sua vai ser reflexo do que acontece dentro de você. O que acontece dentro de você são o quê? Seus padrões mentais, ou seja, que pensamentos que você tem, que sentimentos que você tem, quais são as emoções que você tem. Então, no nível consciente. Depois tem o nível subconsciente. Como é que a sua mente subconsciente opera. E dali podem vir crenças que você herdou da família, de como você cresceu. Podem vir crenças que você herdou do coletivo, né, da cultura que você vem. Podem vir crenças, né, formas de pensar que vêm da educação que você teve, da religião que você teve. Então tudo isso vai formando a forma como você pensa sem pensar que pensa daquele jeito. E no terceiro nível, e esse é o nível mais profundo, é não só a subconsciência, mas o seu inconsciente mais profundo, ou a sua supraconsciência. E aí são qualidades, pensamentos, ideias que vêm aí da alma, do espírito ou do eu superior. Essas camadas, elas vão criando a sua realidade. Então, para a gente falar de um jeito mais simples, é assim. A forma como você conversa consigo mesmo ao longo do dia vai determinar muito como você experiencia a sua vida. Então, se você costuma reclamar muito, tá sempre olhando o que está faltando, o que tem de problema, o que é difícil, isso vai ser o foco que a sua realidade vai ter, porque você está colocando foco nisso, e aí a sua realidade está se mostrando desse jeito. Se você é mais otimista, consegue olhar mais para aquilo que está bom, aquilo que não está tão bom, vai se resolver, né? Você não fica tão apegado, né? Você consegue ter um desprendimento, a sua realidade vai corresponder a isso. Então tenha isso em mente. A realidade ela é um espelho da conversa interna que eu tenho comigo. Então a maestria ela está em trabalhar como são os meus padrões mentais. E aí para isso você vai ter uma série de técnicas, abordagens para trabalhar esse nível, né, de como são seus pensamentos. Pois bem, então agora vamos entrar no que dizem por aí que você precisa fazer. Primeiro, né, dizem para você visualizar, sentir como se você já fosse e já tivesse aquilo que você deseja. Então, se você quer ter uma casa assim, um carro assado, uma família de um jeito tal, né, casar, ter um relacionamento, uma profissão que seja dessa forma, ter a conta bancária de uma outra forma, então você mentaliza, visualiza e sente como se você já tem aquilo. De fato, isso vai funcionar se você não atrapalhar, se você não tiver as coisas que atrapalham isso de se materializar. Então vamos por partes. Primeiro, o fato de você visualizar, imaginar isso, e você sentir, porque o universo ele está respondendo à sua vibração, né? Então você tem uma determinada vibração que é os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos que estão vibrando de uma certa forma. Então o universo ele vai corresponder àquela vibração e aquilo vai se materializar para você.
Então, o fato de você estar não só pensando, mas que você está sentindo, está tendo essa emoção, ou seja, o que você pensa e o que você sente estão alinhados, essa é a chave. E depois vem a ação, claro, de você agir na direção disso acontecer. Então, quando você se alinha com o que você pensa, o que você sente, o que você quer e age dessa forma, de fato, essa vai ser a realidade que você cria, tá? Quando você entra em contato com isso, por exemplo, então eu quero ser, né, vamos supor aqui, eu quero ser um youtuber de sucesso. Eu vou me sintonizar. Como é esse youtuber de sucesso? Como que ele pensa, como que ele age, como que é o seu padrão mental. E eu vou tentar imaginar, vou tentar sentir como é ser já no agora, não no futuro. Isso é muito importante, não no futuro, no agora. Como é ser essa versão? E eu vou sentir. Meu corpo, minhas células vão começar a ressoar já nessa frequência, nesse padrão mental. Só que eu preciso sustentar esse padrão mental de como é se sentir essa versão que já é esse youtuber famoso de sucesso. E como você sustenta isso? Você vai entrar nas situações, você vai gravar, você vai falar com as pessoas, as situações vão aparecer para você, você vai precisar lembrar de se perguntar: como é que esse youtuber aqui de sucesso reagiria nessa situação? Como que esse youtuber de sucesso vai pensar sobre isso? Será que ele pensa como, ai, não vai dar certo, ai, não consigo? Não. Ele já tem sucesso, então para ele é natural que sucesso aconteça. É natural que os vídeos dele sejam muito bons, é natural que as pessoas que ele quer convidar para o podcast dele venham, tá? Por quê? Porque ele já é esse sucesso, não é nada demais. Ó, isso é muito importante. Não é nada demais, é o natural para ele. Porque esse universo ele responde à sua identidade. Então, a forma como você se enxerga, né, o seu nível de identidade, é o que vai ser correspondido. Então, essa técnica de você se imaginar sendo essa versão, né, ou seja, a sua identidade corresponde à versão que é e que tem aquilo que você quer, vai manifestar. Então, é simples assim, é isso. Só que existem muitos fatores que podem atrapalhar essa simplicidade. E aí é que o jogo ele começa a ficar mais complexo, mais complicado, porque às vezes tem várias barreiras que a gente não vê. Então deixa eu falar sobre algumas delas, porque esse assunto ele vai longe. O primeiro deles é realmente crenças limitantes. Então, crenças que a gente herda dos nossos ancestrais, da nossa educação, da nossa cultura, da nossa religião e por aí vai. Então, esse tipo de crenças, de fato, molda como a gente vai respondendo às situações, né? Molda como a nossa frequência mental, vibracional acontece. Então, o universo vai respondendo a isso. Então, fazer um trabalho de liberação dessas crenças é importante e a gente tem aí muitas técnicas, ferramentas para isso. A outra coisa que também influencia em como o universo aparece para a gente é o nosso DNA. O nosso DNA ele carrega informações desde 7 gerações antes. Tem gente que fala que vai até 11 gerações para trás. Então, tudo que a nossa ancestralidade viveu vai estar correspondendo na realidade material. Então, se um ancestral nosso às vezes passou muita dificuldade, passou a demonizar o dinheiro, a achar que, né, dinheiro é o que traz destruição e tudo mais, isso fica guardado como uma informação no nosso DNA e às vezes a gente pode estar se sabotando porque inconscientemente está honrando o ponto de vista desse ancestral. Então, nosso DNA ele tem um papel muito fundamental. A outra coisa que pode acontecer são vidas passadas. Então, você pode ter numa outra vida ter sido escravizado, isso ter gerado um padrão de
de comportamento, de jeito de funcionar de um escravo. Então isso rouba, né, o senso de liberdade, o senso de merecimento, de que você é digno, né, de tudo que é bom nessa vida. Então às vezes isso pode estar se ativando nesta vida, tá? Num nível ali bem inconsciente. Entre outros vários fatores de vidas passadas que eu não vou entrar aqui, que realmente poderia ir longe ali. Uma outra coisa que atrapalha, né, é quando essa história do se eu ficar imaginando demais, o carro não vai aparecer, tem que soltar. O que é o soltar? Quando a gente quer muito uma coisa, você já reparou que não acontece? Isso acontece porque quando a gente está forçando muito uma coisa, a gente está criando um potencial excedente. E o que é um potencial excedente? Para a gente entender isso, eu vou te dar um exemplo bem simples que você nunca mais vai esquecer. Imagina que você está caminhando pela floresta e chega um momento numa trilha que você tem que atravessar um tronco de árvore, né? Você tem que passar pelo tronco. Se você ficar pensando demais, você perde o equilíbrio e cai do tronco, né? O que você precisa fazer é caminhar, sem colocar muita importância, caminhar normalmente. Assim como você caminha em linha reta no chão, caminhar em linha reta no tronco. Mas por algum motivo, quando a gente está em cima do tronco, se a gente começa a olhar para o lado e se preocupar em cair, a gente desequilibra e cai. Por que que isso acontece? Isso é potencial excedente. A gente começa a atribuir muita importância. A gente deixa de estar natural naquela situação e caminhar naturalmente e perde o equilíbrio e cai. Por isso que aqueles malabaristas que conseguem andar em cima de um cabo de aço, por exemplo, eles né, ou andar sobre um slackline também, você aprende a se equilibrar, claro, tem técnica para isso, mas eventualmente seu corpo se acostuma, você se acostuma. Andar sobre aquele cabo de aço torna-se natural. Então, o mesmo mecanismo acontece no universo. Quando você começa a atribuir muita importância para uma coisa, o efeito oposto vai acontecer. Você começa a criar esse efeito, esse potencial excedente. A outra coisa que acontece quando você quer muito uma coisa, o que isso está dizendo para o universo? Está dizendo que por trás da sua mentalidade existe uma escassez. Então, a escassez, a falta, ela é uma coisa que se perpetua. O que é isso? Significa que quando você está querendo muito uma coisa, é porque uma parte sua já acredita que não tem aquilo. Então você quer tanto, que coloca aquilo num pedestal. E aí o fato de estar naquele pedestal diz no seu subconsciente que eu não tenho. Como eu não tenho, eu quero muito. Então, por isso que quando a gente quer muito uma coisa, ela não vem, porque a gente põe no pedestal, tá já afirmando para o universo que eu não tenho aquilo. E aí não vem mesmo. Então, o que é preciso fazer? É preciso que você tenha uma atitude e um jeito de ser, de pensar que já tem aquilo. É por isso que a gente já agradecer de antemão como já tendo aquilo, tá manifestando no universo que eu já tenho. Isso eu já sou grato, mesmo que ainda não está aparecendo na minha realidade física. Se eu já sou grato, isso já circuita no seu sistema interno que eu já tenho. Portanto, eu não fico me preocupando se eu vou ter ou não. Por exemplo, você se preocupa se o sol vai nascer? Não, né? É natural para você que o sol vai nascer. Se você tem uma saúde boa, você não se preocupa com a doença, você não se preocupa em, deixa eu sarar, deixa eu me curar. Não, nem passa pela sua cabeça, não é mesmo? É natural, você não está criando nenhum para ter esse acidente. Tanto que se você começar a se preocupar demais com a sua saúde, o que vai acontecer?
é que você vai adoecer, né? Então, aonde a gente coloca o foco, de fato, vai aparecer. Em neurociência, isso é chamado de SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. SARA significa que aquilo que a gente coloca atenção aparece mais pra gente. Então, por exemplo, vamos supor que você quer comprar uma determinada marca de carro, aí você começa a pesquisar esse carro, começa a pesquisar a marca, ver, né, todos os detalhes técnicos do carro, e aí de repente você anda na rua e você só vê aquela marca de carro. Isso é o sistema SARA. Então, aparece mais, o seu sistema nervoso absorve mais aquilo que você já está propenso a ver. É por isso que o otimismo, olhar para o copo meio cheio ao invés de olhar para o copo meio vazio, é tão importante, porque ao invés de você ficar olhando o que falta, e aí a sua consciência vai reter mais o que falta, vai reter mais a escassez, ela vai passar a olhar para aquilo que já tem e o que já tá bom. Então, quando você treina o seu olhar para ser otimista, para ver o que já tem de bom, para ser grato por tudo que já tem de bom na sua vida, neurocientificamente, isso vai aparecer mais na sua consciência. Você vai focar mais nisso, vai ver mais isso. E aí, portanto, a sua realidade, como você experimenta, como você vivencia a sua realidade, vai ser de acordo com esse filtro, o filtro do otimismo, daquilo que é bom. E aí, coisa boa vai vir mais. Eu quero falar mais uma coisa sobre manifestação, que aí tem a ver com espiritualidade, que é uma história que eu sempre conto. Que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu aprendi logo cedo, né? Lei da atração e física quântica e tal. Devorei esses conteúdos e eu comecei a meditar muito cedo, com 18 anos, e eu rapidamente percebi que quando eu entrava no estado de meditação de silêncio, e aí eu só imaginava aquilo que eu queria já acontecendo e soltava, tempos depois aquilo se manifestava para mim. Então, muito rapidamente eu criei um sucesso material, um sucesso profissional com esse tipo de coisa, com esse tipo de meditação. E você pode sim alcançar. Mas eu tive alguns despertares espirituais que me levaram a um momento de vida que eu não fazia mais sentido para mim estar em certos ambientes corporativos fazendo um certo tipo de trabalho. E aí todo o sucesso que eu alcançava com essa visualização meditativa não estava mais aparecendo, porque uma parte de mim tinha crescido e a minha alma mesmo não queria mais fazer um certo tipo de trabalho. E aí o que foi preciso? Foi preciso eu desapegar e ir atrás de um outro tipo de trabalho. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, especialmente quem já fez uma transição de carreira ou está para fazer uma transição de carreira. Isso acontece mesmo. Às vezes a gente não manifesta aquilo que a gente quer porque não condiz com o plano de alma que a gente tem, com o que a nossa alma está querendo. E aí, não se preocupe com isso. O que você precisa fazer é dizer sim para a sua alma. Um mundo antigo vai ter que ser, né, desapegado, você vai ter que deixar para trás e você dizer sim para a alma. Quando você dizer sim para a alma e der os passos nessa direção, aí o universo vai responder à medida, tá? E aí a manifestação, ela passa a ser um jogo mesmo de alinhamento com a alma. Não se trata mais só de manifestar aqueles desejos materiais, que tá tudo certo de ter. Mas aí você vai manifestar mais a partir de um lugar que é mais maravilhoso, que é aquilo que vai te trazendo felicidade genuína. Por quê? Porque aí você vai aprendendo que existem desejos do ego e desejos da alma. Desejos do ego são desejos que muitas vezes vêm para compensar uma ideia que o ego tem, todo ego tem, é normal, de que ele não é o bastante, de que algo sempre está faltando. Para o ego, isso é o modus operandi dele. Sempre algo está faltando para o ego. Então, você vai buscar uma coisa para ter status, né? Geralmente é isso, para ter status, para afirmar para o ego que ele é sim o bastante. Então, você vai atrás de uma marca, de um produto, de uma coisa para status.
e não porque aquilo realmente te traz bem-estar. E de fato, você pode ter qualquer coisa, né? É, conforto material, físico, beleza, produtos bons, né? Se vestir bem, comer bem, andar bem, tudo mais. Mas aí ele vem de um lugar desse transbordamento, né? Vem de um lugar que não vem da falta. Isso é muito importante. Não vem desse ego que está sempre escasso, que sempre algo está faltando, que, né? A motivação não é da escassez, e sim uma motivação de realização própria da alma. E aí dizer sim para a sua alma vai te trazer tudo o que você mais quer e muito mais. Então, para te dar um exemplo meu, há um tempo atrás eu passei a ter uma vontade assim de fazer uma viagem pela América do Sul ou de carro ou de motorhome, e aí eu fiquei muito com essa vontade. Me imaginava, desejava e tal. E foi demorou alguns anos até isso acontecer. Bom, eu finalmente soltei também, né? Não fiquei pensando nisso, porque quando a gente tenta controlar, o universo nunca vai responder a isso que a gente quer. Pois bem, num belo dia, vieram uns amigos me visitar em casa. A gente passou um fim de semana super gostoso e eles me disseram: Ó, a gente está indo para a Argentina fazer um curso lá. Você não quer vir com a gente? Eles estavam de carro. A oportunidade se apresentou, a gente estava no começo do ano, ainda era um período, né, que as coisas estavam movimentando ainda. Falei, agora ou nunca, vamos embora. E aí aconteceu a tal viagem que eu queria fazer e os resultados foram muito maiores do que eu podia imaginar. Eu pude fazer um curso maravilhoso, pude conhecer gente incrível, que se eu fosse fazer sozinho, né, ou fosse fazer com família, qualquer coisa assim, não ia ser tão bom quanto foi naquela oportunidade. Então, você desejar aquilo, até porque esse tipo de desejo ele vem de um lugar muito especial, que é o lugar da alma, né? Então, uma parte nossa quer aquilo ali. E muitas vezes a gente não sabe o que vem. Então, se você se abrir e tiver essa mentalidade de que, nossa, cada dia é melhor do que o anterior, sempre vai ser melhor, essa é o melhor jeito de você estar no mundo. Porque veja, se o universo é um espelho, aquilo que você pensar vai ser verdade. O universo ele só vai falar: ah, você acha que a vida é ruim? Então a vida vai ser ruim. Ah, a vida é dura e difícil. Lembra, essa é a conversa interna na sua mente. Ah, a vida é dura e difícil, nada dá certo para mim? O universo vai dizer: sim, senhor, aqui está. Vida dura e difícil. Se você disser: ah, a vida é boa, sempre está tudo melhorando e aquilo que está difícil vai se dar um jeito? O universo vai dizer: sim, ok, aqui vai. Percebe? É como se o universo fosse um espelho, né? Tá sempre espelhando para você, refletindo para você a sua conversa interna. Então, espero que a dúvida da nossa colega aqui no YouTube possa ter ficado mais clara, que para você que tem esse tipo de questionamento, né, sobre soltar, tenha ficado mais claro também a importância desse soltar. Quando você solta, de fato a coisa vem. Você para de pensar, né? Então, até um próximo episódio aqui do nosso canal e até breve. Um abraço.
Em primeiro lugar, a gente precisa entender que essas orientações, elas são, vamos dizer, técnicas. Mas se você não entender qual é a lógica que está por trás dessa técnica, aí ela pode funcionar como pode não. Então é melhor a gente entender qual é a filosofia por trás, qual é o jeito de olhar o universo que está por trás desse tipo de técnica.